A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que diz: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aqui nesse capítulo 3, nós vamos dividir ele em duas partes. Nessa primeira, nós vamos falar que Jesus é superior a Moisés. E no devocional de amanhã falamos sobre a advertência contra a incredulidade. Nessa primeira parte, Jesus ele é superior a Moisés. Nós estamos estudando desde o capítulo 1, no capítulo 2, a superioridade de Cristo, onde nós falamos que Cristo, como Filho de Deus, ele é superior aos anjos. Como Filho do homem, ele é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. E agora, nesse capítulo 3, nós vamos falar que Cristo ele é superior a Moisés. Ele é maior do que Moisés. Nós bem sabemos que nas Escrituras, para o povo judeu, Moisés foi um grande herói. Ele liderou seus antepassados, os israelitas, levando-os da escravidão egípcia à fronteira da Terra Prometida. Também escreveu os 5 primeiros livros do Antigo Testamento e foi o profeta através de quem Deus entregou a lei, os 10 mandamentos. Portanto, Moisés foi o maior profeta nas Escrituras. Mas Jesus, como a figura central de fé, é digna de maior honra do que Moisés, que foi apenas um servo humano. Jesus ele é mais do que humano, ele é o próprio Deus. Assim como Moisés ele libertou o povo de Israel da escravidão egípcia, Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Porque se conformar com Moisés, pergunta o autor de Hebreus, quando você pode ter Jesus Cristo, que é o soberano Senhor, e designou Moisés. O povo, os judeus, estavam nessas controvérsias, e quando o escritor de aos Hebreus ele diz, irmãos, participamos do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. No versículo 2 ele diz, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Este versículo, que é o do nosso devocional, ele teria sido especialmente significativo para os cristãos judeus. Para os judeus, a autoridade humana mais elevada era o sumo sacerdote. Para os cristãos primitivos, a autoridade humana mais elevada eram os mensageiros de Deus, os apóstolos. Jesus é mensageiro de Deus e sumo sacerdote, é a maior autoridade da igreja. A maior autoridade da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Então, quando nós lemos no versículo de número 3, que ele diz, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro.
Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Então o autor ele vai usar diferente figura para explicar o relacionamento de Jesus com os crentes. Ele é, primeiro, o mensageiro de Deus a quem devemos ouvir. Segundo, o nosso sumo sacerdote, através de quem vemos a Deus, o Pai. E terceiro, o administrador da casa de Deus, sobre a sua própria casa, a quem devemos obedecer. Então a Bíblia ela está repleta de diferentes nomes e figuras para Jesus Cristo. E cada um revela algo mais sobre a sua natureza e ministério. Então nós precisamos entender que Jesus ele é superior a todos, a Moisés, ao sumo sacerdote, aos apóstolos. E o Senhor, ele não está aqui dizendo que Moisés ele não é importante. Como todos que estão inseridos, que prepararam o caminho do Senhor, são importantes. Moisés ele foi fiel ao chamado de Deus, não só para libertar Israel, mas para também preparar o caminho para o Messias, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, todos os crentes no Antigo Testamento também cooperaram na preparação do caminho. Deste modo, conhecer o Antigo Testamento é a melhor base para entender o Novo Testamento. Ao ler o Antigo Testamento, nós vemos, primeiro, como Deus usou pessoas para realizar os seus propósitos, como Deus usou eventos e personalidades para ilustrar verdades importantes, como através dos profetas Deus anunciou o Messias, e como através do sistema de sacrifícios Deus preparou as pessoas para entenderem a obra do Messias. Então, se incluir o Antigo Testamento em sua leitura regular da Bíblia, o Novo Testamento se tornará mais claro e mais significativo para você. Então, a importância de nós estarmos em contato com a palavra, tanto lendo o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Em toda a palavra, nós vamos encontrar realmente, principalmente no Antigo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, tudo que foi apontado no Antigo Testamento sobre Cristo apontava para Cristo Jesus, um Salvador, um Libertador. E quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos ver se cumprindo tudo aquilo que as Escrituras no Antigo Testamento disse que viria. Então, um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, por isso que nós precisamos estar em contato com essa palavra. Por Cristo viver em nós, como crente, podemos permanecer corajosos, esperançosos até o final. Não somos salvos apenas para sermos firmes e constantes em nossa fé, mas a nossa coragem e esperança revela que a nossa fé é real. Sem esta fidelidade perseverante, poderíamos ser facilmente levados pelos ventos da tentação, pelos falsos ensinos ou pelas perseguições. Se não fosse a palavra do Senhor, Cristo, com a sua fidelidade como filho, e ele ficou sobre nós e diz que essa casa somos nós, e isso nós precisamos entender que Cristo ele opera em nós através das nossas vidas, e por isso realmente por nós estarmos firmados no Senhor, sendo fiel ao Senhor,
né? Não somos levados pelos ventos da tentação, né? Não somos levados pelos falsos ensinos ou pela perseguição. Isso porque o Senhor, Ele está operando em nossas vidas e nós cremos que Jesus, Ele é superior a tudo. Então, que nesse dia você medite nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar mais e mais ao teu coração, que você venha ler e ter as revelações do Senhor para esse dia, para esse tempo, para que assim nós possamos, né, entender que o Senhor, Ele é sobre todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus e que Jesus Cristo, Ele é superior a tudo, não tem ninguém. Esse nome, ele tem poder, né? E o Senhor te dá autoridade de usar o seu nome, né? No nome de Jesus, os enfermos são curados. No nome de Jesus, né, o inimigo, ele parte em retirada. Então, quando as coisas acontecerem durante o teu dia, quando as lutas vierem, clame pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Não tem outro nome a não ser esse que possa e que pode te tirar de qualquer situação. Se o mar estiver agitado, clame por Jesus. Se a tempestade da vida tem te assolado, clame por Jesus. E se ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Ele é superior a tudo, a qualquer imagem, a qualquer pessoa, a qualquer personalidade. A qualquer um que nesse dia possa achar que é superior, né? Por ter riquezas, por ter poder, por ter posse, mas creia que Jesus, ele é superior. Então essa dificuldade, esse problema, ele não é maior do que o Senhor Jesus. Então clame por Jesus, e se não entregou a sua vida a Ele, entregue nesse dia. Confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe nesse dia.